Dogma e ritual de alta magia. Eliphas Levi. Primeira parte, Dogma. Capítulo 5. Letra E. Re. O pentagrama. Ngehurá. Esse. Até agora, expusemos o dogma mágico em sua parte mais árida e mais abstrata. Aqui começam os feitiços. Aqui já podemos anunciar os prodígios e revelar as coisas mais ocultas. O pentagrama expressa a dominação do espírito sobre os elementos, e é por meio desse signo que se acorrenta os silfos do ar, as salamandras do fogo, as ondinas da água e os gnomos da terra. Munido desse signo e disposto convenientemente, podes ver o infinito mediante essa faculdade, que é como o olho da tua alma, e te fazer servir por legiões de anjos e colunas de demônios. Primeiramente, estabelecemos princípios. Não há mundo invisível. Há apenas muitos graus de perfeição nos órgãos. O corpo é a representação grosseira e como se fosse a casca transitória da alma. A alma pode perceber por si mesma, sem intermediação dos órgãos corporais, por meio de sua sensibilidade e de seu diáfano, as coisas corporais e espirituais que existem no universo. Espiritual e corpóreo são palavras que expressam unicamente os graus de tenuidade ou de densidade da substância. Isso que chamamos de imaginação é apenas a propriedade inerente à nossa alma de assimilar as imagens e os reflexos contidos na luz viva, que é o grande agente magnético. Essas imagens e esses reflexos são revelações quando a ciência intervém para nos revelar o corpo ou a luz. O homem de gênio difere do sonhador e do louco exclusivamente nisto, no fato de suas criações serem análogas à verdade, enquanto que as dos sonhadores e dos loucos são reflexos perdidos e imagens extraviadas. Assim, para o sábio, imaginar é ver como para o mago falar é criar. Pode-se ver realmente e de verdade os demônios, as almas, etc., por meio da imaginação, mas a imaginação do adepto é transparente, enquanto que a do vulgo é opaca. A luz da verdade atravessa a primeira como um olhar esplêndido e se refrata na segunda como uma massa viscosa completa de escórias e de corpos estranhos. O que mais contribui para os erros do vulgo e para as extravagâncias da insanidade são os reflexos nas imaginações depravadas entre si. Entretanto, o ovidente sabe, graças à ciência, que as coisas imaginadas por ele são verdadeiras e a experiência confirma sempre suas visões. Dizemos no ritual por quais meios se adquire essa lucidez. Por meio dessa luz, os visionários estáticos se põem em comunicação com todos os mundos, como ocorria frequentemente com Emanuel Swedenborg, que, todavia, era somente imperfeitamente lúcido, já que não discernia os reflexos dos raios e mesclava a miúde fantasias com seus mais admiráveis sonhos. Dizemos sonhos porque o sonho é o resultado de um êxtase natural e periódico, que se denomina sono. Estar em êxtase é dormir. O sonambulismo magnético é uma reprodução e um direcionamento do êxtase. Os erros no sonambulismo são ocasionados pelos reflexos do diáfano das pessoas despertas, especialmente do magnetizador. O sonho é a visão produzida pela refração de um raio de verdade. A ilusão é a alucinação provocada por um reflexo. A tentação de Santo Antônio com seus pesadelos e visões horripilantes, retratada genialmente pelo pintor flamengo Hieronymus Bosch no quadro As Tentações de Santo Antônio, e seus monstros,
representa a confusão de reflexos com os raios diretos. Quando a alma luta, é razoável. Quando sucumbe a essa espécie de embriaguez invasora, é louca. Distinguir o raio direto e separá-lo do reflexo, tal é a obra do iniciado. Agora, digamos em voz alta que tal trabalho foi realizado sempre por alguns seletos homens no mundo, que a revelação por intuição é assim permanente e que não há barreira infranqueável que aparte as almas, pois não existem na natureza nem interrupções bruscas, nem muralhas abruptas que possam separar os espíritos. Tudo é transição e matizes e, caso se suponha a perfectibilidade, se não infinita, ao menos indefinida, das faculdades humanas, ver-se-á que todo homem pode lograr tudo ver e, consequentemente, tudo saber também, pelo menos em um círculo que pode ampliar indefinidamente. O vazio inexiste na natureza, tudo está ocupado. Não há morte real na natureza, tudo está vivo. Vês essa estrela? Perguntava Napoleão ao cardeal Frêche. Não, senhor. Pois bem, eu a vejo. E certamente havia. É por esse motivo que os grandes homens são acusados de ter sido supersticiosos. É que viam o que o vulgo não pode ver. Os homens de gênio diferem dos simples videntes pela faculdade que possuem de fazer os outros sentirem o que eles veem e se fazerem crer por entusiasmo e por simpatia. Esses são os médiuns do Verbo Divino. Digamos agora como se opera a visão. Todas as formas correspondem a ideias. Não existe nenhuma ideia que não possua sua forma própria e particular. A luz primordial, veículo de todas as ideias, é a matriz de todas as formas e as transmite de emanação em emanação, diminuídas unicamente ou alteradas em razão da densidade dos meios. As formas secundárias são reflexos que retomam o foco da luz emanada. As formas dos objetos são uma modificação da luz e permanecem nela, de onde o reflexo as envia. Assim, a luz astral, ou o fluido terrestre, ao qual chamamos de grande agente mágico, está saturada de imagens ou reflexos de toda a espécie que nossa alma pode evocar e submeter ao diáfano, seu diáfano, como dizem os cabalistas. Essas imagens nós as temos sempre presentes e são apagadas apenas pelas impressões mais fortes da realidade durante a vigília, ou pelas preocupações de nosso pensamento que obriga nossa imaginação a ficar desatenta ao panorama móvel da luz astral. Quando dormimos, esse espetáculo se apresenta por si mesmo a nós, e é assim que os sonhos são produzidos. Sonhos incoerentes e vagos, se alguma vontade dominante não permanece ativa durante o sono e não oferece, mesmo contra a vontade de nossa inteligência, uma direção ao sonho que então se transforma em visão. O magnetismo animal nada mais é do que um sono artificial produzido pela união, seja voluntária, seja forçada, de duas almas, uma das quais vela enquanto a outra dorme, ou seja, uma das quais dirige a outra na escolha dos reflexos para transformar os sonhos em visões e saber a verdade por meio de imagens. Dessa maneira, portanto, as sonâmbulas não vão realmente ao sítio onde o magnetizador as envia, mas sim evocam as imagens na luz astral e não podem ver nada que não exista nessa luz. A luz astral tem uma ação direta sobre os nervos, que são os condutores na economia animal e que a transportam ao cérebro, assim no estado de sonambulismo. Pode-se ver pelos nervos e sem necessidade nem mesmo da luz radiante, visto que o fluido astral é uma luz latente, como a física já reconheceu que existe calor latente.
o magnetismo entre dois é, sem dúvida, uma magnífica descoberta. O magnetismo, contudo, de um só, ou seja, o automagnetismo, tornando-se lúcido à vontade e dirigindo-se a si mesmo, constitui a perfeição da arte mágica, e o segredo dessa grande obra não está ainda por descobrir. Foi conhecido e praticado por grande número de iniciados, especialmente pelo célebre Apolônio de Tiana, de quem nos chegou uma teoria que veremos em nosso ritual. O segredo da lucidez magnética e da direção dos fenômenos do magnetismo procede de duas coisas: da harmonia das inteligências e da união perfeita das vontades em uma direção possível e determinada pela ciência. Isso no que se refere ao magnetismo coletivo. O magnetismo individual requer preparações, sobre as quais discorremos no primeiro capítulo, ao enumerar e fazer ver em toda a sua dificuldade as qualidades exigidas para ser um verdadeiro adepto. Nos capítulos que se seguem, esclareceremos mais esse ponto importante e fundamental. Esse império da vontade sobre a luz astral, que é a alma física dos 4 elementos, é representado em magia pelo pentagrama, cuja figura fizemos constar no início deste capítulo. Assim, os espíritos elementais são submetidos a esse signo quando ele é empregado com inteligência e se pode colocando-os em um círculo ou sobre a mesa das evocações, torná-los dóceis, o que em magia se denomina aprisionar. Expliquemos com poucas palavras essa maravilha. Todos os espíritos criados se comunicam entre si mediante signos e se prendem todos a um certo número de verdades expressas por certas formas determinadas. A perfeição das formas aumenta na razão do desprendimento dos espíritos, e aqueles que não sentem o apego da matéria e não estão acorrentados a ela, reconhecem a primeira intuição se um signo é a expressão do poder real ou de uma vontade temerária. A inteligência do sábio proporciona, portanto, valor ao seu pentáculo, como sua ciência dá peso à sua vontade, e os espíritos compreendem imediatamente esse poder. Assim, pois, com o pentagrama pode-se obrigar os espíritos a aparecerem em sonhos, seja durante a vigília, seja durante o sono propriamente dito, trazendo consigo, diante de nosso diáfano, seu reflexo que existe na luz astral, se viveram, ou um reflexo análogo ao seu verbo espiritual, se não viveram na Terra. Isso explica todas as visões e demonstra, sobretudo, porque os mortos aparecem sempre aos videntes, sejam tais como eram na Terra, seja tal como se encontram no túmulo. Nunca como se encontram em uma existência que escapa às percepções de nosso organismo atual. As mulheres grávidas, mais do que os outros, estão sob a influência da luz astral que contribui para a formação de seus filhos e que lhes apresenta incessantemente as reminiscências de formas de que está repleta. É por isso que as mulheres virtuosas enganam, mediante semelhanças equívocas, a malignidade dos observadores. Imprimem com frequência à obra de seu matrimônio uma imagem que lhes chamou a atenção em sonhos, as mesmas fisionomias se perpetuando de século em século. O uso cabalístico do pentagrama pode, portanto, determinar o rosto dos filhos que vão nascer, e uma mulher iniciada poderia conceder a seu filho os traços de Nereu ou de Aquiles, como os de Luís XIV ou os de Napoleão. Indicamos o meio em nosso ritual. O pentagrama é o que se chama em Cabala de signo do microcosmo. Esse signo, cujo poder Goethe exalta no belo monólogo de Fausto. Como ante esta visão todos os meus sentidos estremeceram. Sinto a jovem, a santa voluptuosidade da vida reanimar em meus nervos e ferver em minhas veias. Era um Deus aquele que traçou este signo,
que aplaca a vertigem de minha alma, preenche de alegria meu pobre coração e, em um impulso misterioso, desvela ao redor de mim as forças da natureza? Sou eu um Deus? Tudo se aclara ante minha vista. Vejo estes singelos traços da natureza ativa a revelar-se ao meu espírito. Agora, pela primeira vez, reconheço a verdade desta palavra do sábio. O mundo dos espíritos não está fechado. Teu sentido está obtuso, teu coração está morto. De pé, banha teu peito, ó adepto da ciência, ainda envolvido em um véu terrestre, nos esplendores do dia nascente. Fausto, primeira parte, cena 1. Foi em 24 de julho de 1854 que o autor deste livro, Eliphas Levi, executou em Londres a experiência da evocação pelo pentagrama, após ter se reparado mediante todas as cerimônias indicadas no ritual. O êxito dessas experiências, cujos detalhes e motivos apresentamos no capítulo 13 e no capítulo que detém o mesmo número no ritual do dogma, estabelece um novo fato patológico que os homens da verdadeira ciência admitirão sem esforço. A experiência, repetida 3 vezes, ofereceu resultados verdadeiramente extraordinários, porém positivos e sem nenhuma mescla de alucinação. Convidamos os incrédulos a fazer um teste criterioso e racional antes de dar de ombros e sorrir. A figura do pentagrama, aprimorada segundo a ciência e da qual se serviu o autor para essa prova, é a que se encontra no início deste capítulo e que não se acha tão completa nem nas clavículas de Salomão, nem nos calendários mágicos de Tycho Brahe. Nota: astrônomo dinamarquês de 1546-1601, que, entre outras coisas, concebeu um sistema astronômico distinto do de Ptolomeu e também do de Copérnico. Em paralelo, estudou seriamente a astrologia, o que resultou, por exemplo, nos calendários mágicos citados por Levi. Fim da nota. E de Delchental. Cumpre observar, contudo, que o uso do pentagrama é muito perigoso para os operadores que não possuem a plena e perfeita compreensão dele. A direção das pontas da estrela não é arbitrária e pode alterar o caráter de toda a operação, como explicaremos no ritual. Paracelso, esse inovador da magia, que superou todos os demais iniciados pelos sucessos obtidos sozinho, afirma que todas as figuras mágicas e todos os signos cabalísticos dos pentáculos, aos quais os espíritos obedecem, reduzem-se a 2, que são a síntese dos demais: o signo do macrocosmo ou do selo de Salomão, que já demos e que mais uma vez reproduzimos aqui, e o do microcosmo, ainda mais poderoso que o primeiro, ou seja, o pentagrama, do qual faz em sua filosofia oculta uma minuciosa descrição. Se nos perguntarem como um signo exerce tanto poder sobre os espíritos elementais, perguntaremos, de nossa parte, porque o mundo cristão prosternou-se diante do sinal da cruz? O signo não é nada por si mesmo e detém força somente pelo dogma de que é o resumo e o verbo. Ora, um signo se resume, expressando-as todas as forças ocultas da natureza, um signo que sempre manifestou os espíritos elementais e a outros um poder superior à sua natureza, infunde-lhes evidentemente temor e respeito e os força a obedecer pelo império da ciência e da vontade sobre a ignorância e a debilidade. Também, por meio desse mesmo pentagrama, são medidas as proporções exatas do grande e único atanor necessário para a fabricação da pedra filosofal e para a realização da grande obra. O alambique mais perfeito que possa elaborar a quintessência é conforme essa figura, e a própria quintessência é representada pelo signo do pentagrama.